Recentemente, o STJ analisou um caso que envolve a tributação das subvenções governamentais concedidas pelos estados no âmbito do ICMS e o reflexo que isso tem na apuração de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Nesse caso, e para julgar esse caso, o STJ fez uma distinção entre as subvenções para investimento e as subvenções para custeio. E dentro desse segundo grupo, ele também fez ainda uma subdivisão, fez uma análise entre o que seria a concessão de créditos presumidos e as demais hipóteses de benefícios fiscais, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, diferimento do tributo e etc. Vem comigo hoje, vamos conversar um pouquinho sobre esse ponto específico, essa distinção entre esses grupos de benefícios fiscais que os estados concedem. Vamos nessa? Pois é, pessoal, para julgar esse caso, o STJ fez essa distinção, essa análise e entendeu que cada hipótese dessa de concessão de benefício, ela tem um reflexo econômico para o beneficiado e para o próprio Estado, para os cofres do Estado, que o efeito disso é diferente. Daí porque o STJ entendeu, portanto, que o tratamento tributário da concessão de crédito presumido não pode ser o mesmo tratamento, não deve ser o mesmo tratamento dispensado para as demais hipóteses de subvenções para custeio. E a razão, o motivo que o STJ justificou foi que isso tem um reflexo econômico-financeiro. Em um caso, o Estado, né, os cofres do Tesouro Estadual, ele consegue recuperar o valor daquele benefício concedido para um dos elementos da cadeia produtiva, e em outra hipótese o Estado não consegue recuperar, uma perda, de fato, dessa arrecadação. E de outro aspecto, sobre a perspectiva do contribuinte, o STJ chegou à conclusão de que em um caso há uma verdadeira geração de riqueza e em outro caso não. Daí porque na decisão do STJ, quando a gente analisa lá o julgamento do tema 1182, o Tribunal Superior, ele utiliza uma expressão ou as expressões de riqueza positiva e riqueza negativa, analisando, portanto, o resultado econômico financeiro da concessão desses benefícios. Eu preparei aqui um slide de forma simples e didática para demonstrar o efeito econômico financeiro que a concessão desses benefícios produz. Então, primeiro a gente vai analisar a cadeia totalmente tributada sem a concessão de benefício nenhum. E é isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Pois bem, aí vocês estão vendo a cadeia produtiva, né? O produto sai da indústria, vai para um distribuidor, daí chega até o lojista, né, o varejo, e por fim chega ao consumidor final. Eu utilizei números redondos para facilitar a nossa análise. Então, lá na indústria, que é o primeiro elemento da cadeia, eu utilizei para o exemplo didático a seguinte informação. A indústria, o que entra na indústria? O que ela compra? O que ela adquire? Ela adquire matéria-prima e eu coloquei um valor aleatório, R$100. E sobre essa aquisição de matéria-prima, há uma tributação de ICMS de 20, que é o crédito dela que ela vai utilizar lá, quando for da saída do produto industrializado. Pois bem, ela vende esse produto a R$200, ou seja, eu estou utilizando a margem de lucro de 100%, né? E ao vender esse produto por R$200, o ICMS, se for de 20%, né, aqui em Alagoas, por exemplo, era 17% e agora passou para 19%. Em alguns estados foi para 20%, outros para 21%, enfim. Vamos utilizar para facilitar a conta 20%. Então, se ela vende o produto a R$200 e o ICMS sobre essa venda é de 20%, portanto, que é de 20%, ou seria de 20%, equivaleria a R$40, ela vai pagar o quê? Ela vai pagar 40 menos o crédito que ela toma na entrada, os 20. Portanto, no final das contas, ela acaba recolhendo R$20 de ICMS nesse exemplo. A operação se repete no distribuidor. O distribuidor compra esse produto por 200,
o ICMS incidente sobre essa operação é 40, é o crédito dele, e ele vende a R$ 300. Então, compra por 200, vende por 300, margem de lucro aí de 50%. ICMS 20% também sobre a saída, isso vai dar R$ 60 de ICMS. Quando você subtrai o crédito na entrada, 40, o ICMS a recolher do distribuidor também é de R$ 20. Bom, a operação se repete no varejo, no lojista, que recebe a mercadoria por 300 e vende por 400. A margem aí eu coloquei um pouquinho menor. E a metodologia de apuração é rigorosamente a mesma. O ICMS na entrada serve de crédito, os 20% na saída, subtrai um pelo outro, e aí você vai ter o ICMS a recolher de 20 também. Então, são 3 fatos geradores, né? 3 vendas. Esse produto chega para o consumidor final. Portanto, o peso tributário do ICMS nessa cadeia seria de R$ 60, R$ 20 em cada uma das etapas, em cada um dos fatos geradores. Bom, então, essa é a primeira análise, né? Se não houver tributação, a gente tem tributação sobre os 3 fatos geradores, e isso chega lá para o consumidor final a R$ 20. Agora, eu vou mostrar um outro slide, que é o seguinte, e eu destaquei aí, tá, a diferença. Então, supondo agora que essa operação ela tem uma isenção para o atacadista, no caso, o distribuidor. Então, a lógica da operação na indústria é rigorosamente a mesma. Tá? Quando esse produto chega para o distribuidor, ele recebe por R$ 200, o ICMS na aquisição 40, é o crédito dele, ele vende por 300, se ele tem uma isenção, o ICMS dele sobre a saída é 0. E ele, portanto, tem isenção, não vai recolher ICMS, 0 de ICMS. Esse crédito, portanto, ele acaba não utilizando nessa operação, fica lá registrado na contabilidade. Quando esse produto chega para o lojista compra ele por R$ 300, ele não tem ICMS, portanto, não tem crédito. O lojista só vende esse produto por 400 e paga o ICMS sobre a saída. No caso aí, no exemplo, seria R$ 80, 80 menos 0, porque não tem crédito, porque a etapa anterior foi desonerada com a isenção. O lojista acaba pagando R$ 80 e esse produto chega para o consumidor final com a carga tributária de 100. Por quê? 20 na primeira etapa, 0 na segunda etapa, diante da isenção, e R$ 100 e R$ 80 na terceira etapa, totalizando aí R$ 100. E aí, eu preparei um outro slide aqui, que é a terceira hipótese, a hipótese de concessão de crédito presumido. Vamos lá. Olha só, também destaquei aí as diferenças em relação à primeira operação totalmente tributada. Bom, na indústria, a informação se repete. Quando chega no distribuidor, né, ele adquire a mercadoria por 200, essa operação vem tributada, R$ 40 de ICMS, é o crédito dele. Ele vende esse produto por 300, o ICMS na saída, portanto, é de 20%, ou seja, R$ 60. Então, 60 seria, né, 60 menos 40, ou melhor, como aí a gente está diante de um crédito presumido, ele não vai pagar nada, porque o crédito presumido é o crédito presumido de 100% nesse exemplo que eu estou dando. Então, o efeito desse crédito presumido é zerar a tributação também. Então, ele tem um ICMS sobre a saída de 60, um crédito presumido de 100%, que vai ser o valor total, 60 também, e isso zera a tributação para o distribuidor. Mas a nota fiscal dele de venda sai lá R$ 300 e sai com a informação do ICMS sobre a saída, que é 60. Então, quando esse produto chega para o lojista, o distribuidor, o atacadista, não pagou ICMS, porque ele tem crédito presumido, que desonera a carga tributária dele de ICMS, mas o lojista recebe esse produto tributado, o ICMS vem destacado na nota. Então, o lojista recebe por 300 um crédito de R$ 60, vende esse produto para o consumidor final por R$ 400, com a incidência de 20% do ICMS, ou seja, R$ 80,
e o lojista faz ali a operação de crédito e débito, né? Então, 80 menos os 60 da entrada, R$ 20. Então, esse produto chega para o consumidor final com a carga tributária de 40. 20 na primeira etapa, 0 na segunda e 20 na terceira, totalizando 40. Bom, como vocês veem aí, o que acontece? Na primeira operação, que é totalmente tributada, a carga tributária total é de R$ 60, porque tem 20 na primeira etapa, 20 na segunda e 20 na terceira. Ou seja, o Estado recebe 60. Ele tributa, ele recebe o recurso decorrente da tributação das 3 operações. Na segunda operação, que é com isenção, a indústria recolhe ICMS. Na segunda etapa, não há incidência de ICMS por conta da isenção. E na terceira etapa, o lojista acaba pagando mais. Então, no final das contas, nesse exemplo que eu estou dando, o consumidor final recebe esse produto e a carga total tributária desse produto é 100. 20 na primeira etapa, 0 na segunda, por conta da isenção, e a terceira etapa acaba sendo tributada de forma mais rigorosa, né? 80. 20 mais 0 mais 80, 100. Na primeira situação, 60, carga tributária total. Aqui na segunda operação, no segundo exemplo, 100. E na terceira hipótese, que é a da concessão do crédito presumido, 20 na primeira operação, 0 na segunda operação, por conta do crédito presumido, e o lojista efetivamente recolhe também 20 de ICMS. Então, 20 mais 0 mais 20, 40. Ou seja, a primeira hipótese, cadeia totalmente tributada, o Estado recebe 60. Na segunda, isenção para o atacadista, o Estado recebe 100. E na terceira hipótese, crédito presumido, o Estado recebe 40. Então, como vocês estão vendo aí, né, quando o Estado concede uma isenção, se houver uma operação subsequente tributada, o Estado consegue não apenas recuperar a perda da concessão do benefício da isenção, como no final das contas ele acaba, inclusive, arrecadando mais. Mas quando ele concede um crédito presumido, aí a cadeia inteira, de fato, ela acaba sofrendo uma tributação menor, né, do que no caso da hipótese de concessão de isenção. É por conta desse reflexo econômico-financeiro que eu estou tentando aqui demonstrar, que muita gente ainda fica perdido, não consegue perceber direito. Eu estou tentando fazer isso de uma forma bem didática para mostrar a distinção, a diferença de cada operação, sob essa perspectiva da arrecadação, né, econômico-financeira, especialmente sob a perspectiva do Estado. Então, é por conta dessa distinção que o STJ chegou à conclusão de que, em um caso, há a geração de uma riqueza positiva, em outro há uma riqueza negativa, e, portanto, as operações não podem receber o mesmo tratamento tributário. O que o STJ decidiu? No caso da concessão de crédito presumido, nessa hipótese apenas, o beneficiado com esse incentivo, ele não precisa oferecer, né, a receita decorrente desse benefício à tributação do IR e da contribuição social, até porque a receita não é, segundo decidiu o STJ. Mas na concessão, na hipótese de concessão dos demais benefícios fiscais para custeio, ou seja, redução de base de cálculo, isenção, que foi esse exemplo que eu tentei demonstrar, e redução de alíquota do diferimento. Então, nessa hipótese, o contribuinte, o beneficiado, se ele não quiser sofrer a tributação de IR, ele precisa contabilizar esse benefício como se fosse uma subvenção para investimento. Portanto, ele precisa registrar isso no patrimônio líquido, numa conta específica, e não pode haver distribuição desse valor na forma de dividendos para os sócios. É isso, pessoal. Espero ter aí contribuído um pouco para elucidar essa questão que parece complexa, mas espero que a partir de agora as coisas tenham ficado mais claras. Forte abraço, tchau.